Versos de Natal, de Manuel Bandeira. Espelho amigo, verdadeiro, tu refletes as minhas rugas, os meus cabelos brancos, os meus olhos míopes e cansados. Espelho amigo, verdadeiro, mestre do realismo exato e minucioso. Obrigado, obrigado. Mas se fosses mágico, penetrarias até o fundo desse homem triste. Descobririas o menino que sustenta esse homem, o menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo. O menino que todos os anos, na véspera do Natal, pensa ainda em pôr os seus chinelos atrás da porta. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Com o programa de hoje, damos sequência à série de programas que fizemos lá na Quinta Flimar. Hoje, ouviremos o poeta baiano Roberval Pereir e faremos uma entrevista antológica com um grande nome do cinema, do teatro e da televisão brasileira, que é Ítala Nandi. Espero que vocês gostem. Bom programa. Não me diga nada, que já estou na estrada, que o meu tempo é curto. Pois se a vida é breve, que daqui me leve na inversão de um susto. Quando a vida excede sobre o meu destino, eis que desafino por sabê-lo tanto. Ai, este silêncio, corrosivo, crasso, seiva do fracasso que transformo em canto. Pois é isso. A gente vai entrevistar agora aqui na Quinta Flimar o cara que escreveu esse poema, nosso querido Roberval, que eu sempre me enrolo em dizer aqui, Roberval Pereir. Que você explicava antes de onde é que vem, nosso poeta baiano, eu esqueci de dizer, o poeta baiano que nos visita aqui na Flimar. De onde vem esse nome, que você disse que não era sobrenome, que era uma corruptela. Como é esse negócio? Uma corruptela de Já você buscando o ritmo ali, Pereira, foi buscando... Exato, porque o nome é uma composição também, o nome artístico é uma composição. Às vezes o nome é uma composição natural, a pessoa tem um nome que é uma composição, mas às vezes o nome... Primeiro, o Roberval, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria, né? Já estou acostumado, não tenho queixa, mas não eu escolheria outro. Né? Mas, não me fizeram bullying por causa disso, né? Pois é, não fizeram. Roberval Alves Pereira. Então tem esse au aí que eu tinha que... Roberval Pereira, achei muito... Assim, não gostei da sonoridade. Alves Pereira funcionaria, mas ficaria parecendo nome de poeta português. Eu não sou português, não tenho, adoro os poetas portugueses, mas não sou português. Então, fui para a experimentação. No início ficou R. Pereir. Depois se estabeleceu como Roberval Pereira, já no iníciozinho da minha carreira, e está aí até hoje. Bom, Roberval, eu estou aqui com esse livro teu, que é 110 poemas, esse é o último? É o mais recente. O último filho, né? Do o último 2013. Filho. É uma reunião? É uma reunião, uma seleção pessoal de 110 poemas que eu fiz, retirados de vários livros anteriormente publicados. Eu estou vendo, também conversando com o nosso Inácio, né, trouxe várias referências e vários prêmios que você... Como você circula, né, se ingressando nessa carreira de escreviador de versos, né? Diz que você é professor lá na universidade, mas que você há muito tempo exerce a profissão mesmo. Qual é? É poeta? Não, a profissão de sobrevivência é de professor. É de professor. Profissão poeta não existe. Nem o Carlos Drummond de Andrade era poeta por profissão. Com o dinheiro do professor, que não é grande, que é dinheiro de professor, é que eu financei boa parte dos meus livros, né? É verdade. Só agora, algumas vezes, por conta de prêmios e de passar em concursos, editais públicos, eu publiquei livros. Isso, eu queria saber esse caminho aí que você seguiu,
que já rendeu bastante, como diz a história, rendeu em termos de reconhecimento do teu trabalho. Né? Primeiro na Academia Baiana de Letras e depois na Bienal de Brasília, sendo ao lado, né, o último foi o Afonso Romano de Santana, agora o seu livro que foi... Esse mesmo livro, Mirantes, além desses 2 prêmios, ele foi finalista do Portugal Telecom, do ano passado, do Prêmio Portugal Telecom. Esse em que concorre a autores de língua portuguesa, ele ficou entre os finalistas. É um livro que foi bem sucedido assim, do ponto de vista da crítica, da receptividade. Aliás, eu não tenho muita queixa nesse sentido, não. É só o fato de ser poesia, que é uma coisa sempre mais restrita, complicada, com um número menor de leitores e tal, mas, tirando isso, não tenho... A crítica lhe acolhe bem. De um modo geral, sim. De um modo geral, sim. Não pode, se eu dissesse que não é... É uma vantagem, é uma vantagem. É uma vantagem, porque se não acolhesse também, eu não deixaria de estar escrevendo meus poemas, claro, não estaria muito preocupado. Agora, quando a crítica, se ela for negativa, ou se ela for uma crítica que não seja positiva no sentido da minha expectativa, mas se ela for honesta, eu ouço e deixo calar. Assim é que tem que ser, como diz a história. Assim agora, tem que quando, ser. Todos nós quando é coisa de má fé e tal, aí a gente deixa para lá, porque não tem tempo a perder com isso. Mas essa coisa do poema, você acha que aqui também há dificuldade do poema? Você acha uma dificuldade nacional essa coisa da edição de poemas, de você ter poetas, editar mais poetas? Porque a gente já teve tempos em que a gente editava mais, nos tempos mas de hoje é mais fácil, como hoje, tecnologicamente falando, é mais fácil de publicar, tem muita gente publicando. Né? Isso tem duas faces. Uma é que muita gente publicando de qualquer maneira, tem muita coisa que sai escrita em verso, mas depõe contra a própria poesia. E tem muita coisa, mas em compensação isso difunde, isso cria, amplia o interesse. Né? No Brasil tem muito poeta publicando. Né? O Assis Brasil, que organizou antologias por estados no Brasil, ele disse que o Brasil tem mais poeta do que aquelas formiguinhas saúva. Então, do que a formiga saúva. Então, realmente tem muita gente escrevendo e pouca gente lendo. Aí alguém já disse que tem mais gente escrevendo poesia do que lendo. Então, nem os poetas estão lendo. É verdade. Então, o que é que está vendo aí? Qual o descompasso? Mas a divulgação? Peca-se na divulgação? Então, porque para ler, tem pouca gente lendo tudo no Brasil. Exatamente. Na realidade, tem pouca gente lendo. Essa né? é a verdade. Mas entre os que leem, também tem pouca gente lendo poesia. Até entre os que leem. Então, o quê? Falta um pouco mais de divulgação da poesia. Consegue divulgar, mas montar a rede de distribuição, montar essa rede que é necessária na cadeia, talvez seja o... Eu acho que tem duas coisas. Uma é que se criou um mito de que poesia não vende. Talvez haja uma dificuldade de se ler poesia, mas quando você cria esse mito e fortalece esse mito, você já, com antecedência, tira a poesia e os próprios editores usam esse discurso. Eu acho que devia acabar com esse discurso. Não devia dizer que poesia não lê, porque a gente vê que tem muita gente que gosta de poesia. Tinha que encontrar os meios de chegar a essas pessoas e dessas pessoas chegarem à poesia. Então eu acho que tem que acabar com esse mito de que poesia não lê. Eu não sei se foi... É claro que as pessoas têm mais interesse em ler, por exemplo, um romance que tem um enredo, tem um suspense, tem uma coisa assim. Mas eu acho que as pessoas também têm a paixão pela poesia, é só encontrar um meio de chegar a elas. Ali acabou até tentando, ou achando que escreveu um poema na juventude, para mulher amada, para desilusão, sempre. E por que desiste? É a paixão pela poesia. Eu acho que a gente tem que acabar com essa coisa e agora, o Brasil tem essa coisa de não cuidar da leitura, de jeito nenhum. Então, por exemplo, você vai nos diversos municípios brasileiros, talvez haja algumas exceções, você não encontra as prefeituras, por exemplo, produzindo documentários sobre a cultura local, tanto a cultura antropológica, de modo geral, quanto a cultura das linguagens artísticas, para levar para as escolas, para formar professores e levar isso para a comunidade. Então, as comunidades não conhecem seus artistas, então termina conhecendo os artistas de massa, que são os artistas que trazem uma poesia de baixa qualidade, né? Tanto que geralmente são músicos, tanto na qualidade musical em si, quanto das letras que são às vezes propositalmente letras degradadas em função da venda e do lucro fácil e descartável. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que é preciso investir de verdade em educação no Brasil,
não no sentido da educação meramente formal, mas no sentido da educação da sensibilidade. Mas não há um compromisso no sentido nessa perspectiva. E o mercado só pega essa coisa também, né? Por exemplo, o vosso estado lá, Bahia, é famoso por essas letras. Exatamente, né? E a gente mas não aguenta aí mais. Você pergunta, só tem isso na Bahia? Não. Tem o nosso poeta e tem outros fazendo outras músicas boas, letras boas, e que o mercado... Né, tem centenas de pessoas fazendo coisas boas. A Bahia não é isso. O grande problema da arte degradada com finalidade comercial imediatista não é só que ela ocupa um espaço, é que além dela ocupar o espaço, ela ocupa todo o espaço. Ela invisibiliza e, portanto, deixa na inexistência pública uma série de artistas que estão singulares, que estão fazendo suas obras singulares em todas as áreas. E vem artistas de massa que não têm nenhuma singularidade, são os repetidores dos chavões e que tem que ir degradando cada vez mais, como se fosse uma superdose que o povo vai exigindo, porque tem um vício nisso, em função do consumismo fácil e degradado. Aí deixa eu fazer vamos fazer assim, dar um voo político agora. Né? Eu acho que aí, né, quando algumas pessoas reclamam da regulação das mídias, né, e achando que isso é censura, se for mas eu acho que a mídia tem que ser regulada, devia ter espaço para essas músicas e para essa arte por regulamento, já que eles não colocam, devia ter X de espaço, tem que regular isso. Eu acho bom que venha de alguém da mídia essa questão, como você, porque quando a gente fala do lado de cá, fica parecendo que a gente está ou ressentido ou querendo censura. Eu não tenho nenhum ressentimento e não gosto da censura, mas eu acho que tem que regulamentar, mesmo porque essa experiência da autorregulamentação nunca funcionou, só funciona em função do interesse. Do mercado. E o mercado funciona de acordo com o princípio do lucro fácil e sem nenhum interesse. Ainda mais que hoje quem domina tudo isso são transnacionais que não estão interessadas nas comunidades, elas desorganizam, como disse Milton Santos, elas desorganizam os países, desorganizam as comunidades em função dos interesses transnacionais, ultranacionais delas. Então, se a gente... você vê que a grande mídia, toda vez que alguém toca nessa coisa da regulamentação, a grande mídia fica pavorosa. A Rede Globo lidera isso, entendeu? Então, eu acho que isso é um grande... Censura, lá vem a censura, lá vem... Não tem nada de censura. Eu acho que as coisas... Se tem lei, se eu não posso ultrapassar o sinal vermelho do trânsito, por que é que não pode ter lei para regular e regulamentar esses espaços? Porque o que você chamou a atenção é o seguinte, não é só porque eles ocupam, é que essa lei tira 100% de cena aqueles que estão fazendo o trabalho que não dá lucro. Deixa na clandestinidade. Na clandestinidade os trabalhos que vão atender às necessidades espirituais e culturais e espirituais das pessoas. Portanto, nós estamos muito pobres espiritualmente exatamente porque estamos sendo preenchidos com essa música. Isso não é democracia, isso é a ditadura. A democracia, quando ela só serve para legitimar o capitalismo e os jogos do capitalismo, ela é uma ditadura às avessas. Esse é que é o problema. A gente fica sem o pensamento fluir, sem a gente ter acesso. E sem a verdadeira pluralidade. Nós estamos reivindicando pluralidade, inclusive essa mesma mídia reivindica pluralidade dentro da mesmice que ela instaura em função dos seus interesses. A pluralidade é outra coisa, que inclusive contrariaria frontalmente os interesses da grande mídia que está a serviço das grandes empresas, que está a serviço desse lucro que passa por cima de tudo, inclusive da educação. Roberval para ministro da Cultura. Pronto, depois dessa começamos a falar de poesia agora eu não quero não, porque é cargo de confiança de político. A gente já está fazendo. Eu não ia querer não. Começamos falando em poesia, agora já estamos fazendo Mas vamos voltar à poesia que ela merece. Mas isso é importante. Eu gostei dessa inserção, dessa entrada que a gente deu. Eu sempre faço isso quando dessa cutucada, cutucar o cão com vara curta, né? Como dizia minha avó, né? Vamos cutucar o cão com vara curta. É perigoso, mas a gente cutuca. Para ver se ele se... É perigoso, mas a gente cutuca. Para ver se ele se mexe, pelo menos, né? Se mexe um pouco pro nosso lado, inclusive. Né? Eu gosto muito de poesia. Eu gosto muito de poesia, Roberval. Leio poesia. Seu nome é Paulo Poeta. Por dizer poesia e tal. E dizer muito. Nunca escrevi. Aliás, tem escrito agora, de tanto falar, escreva alguma coisa. Danei, me escrevi 6. Quando eu olho, é tudo uma porcaria. Mas pelo menos eu tive coragem. Mas você tem que mostrar para os amigos. Não, não é você que pode dizer que é porcaria. Os amigos estão dizendo, não, bicho, tá bom, eu sinto alguns dizem assim, outros já olham, tá bom, tá. Se me mostrar, eu dou uma sugestão. Se eu achar bom, eu digo. Se eu achar que merece uma sugestão. Foi boa essa ida que a gente deu aí,
porque a nossa poesia depende disso também, né? Claro, A gente se expressar, claro. como o cidadão se expressar, o artista, né? Ele precisa disso, E tem uma precisa coisa, ter Paulo, canais para tem isso. uma coisa, não se trata de só estrangular o poema em verso de livro, nós estamos estrangulando a poeticidade da vida. E isso aqui é terrível, em função das mesmas coisas. As pessoas consomem as mesmas coisas, vão para os mesmos programas, têm os mesmos pensamentos, se vestem do mesmo jeito, e todas elas estão com a sensação de que estão escolhendo, porque a máquina da propaganda é muito sofisticada. Ela cria sujeitos que se acham autônomos para consumir tudo que elas oferecem. Isso é terrível. É uma máquina de construir sujeitos em função do consumo, sujeitos autônomos, entre aspas, em função do consumo. Eu estou aqui, né, na Flimar, a gente está aqui, aí a gente fica num vai e vem. Eu vou lá na sala e volto aqui para o estúdio para entrevistar alguém. Quando eu ia entrando na sala, você estava falando. Era a sua hora de falar lá. Eu estava falando nisso, foi? Não, você estava falando. Aí deixa eu dizer o que é que você estava falando, que aí eu quero que você me explique agora, que eu peguei só a metade. Então. Você falava sobre a inutilidade da poesia. Da poesia. Aí eu digo, oxe, o poeta ali está falando da inutilidade da poesia? Oxe, inclusive que acha isso? Inclusive eu me referia... Que tese, como é que você desenvolveu esse... Não fui eu que desenvolvi propriamente. Eu comungo com essa opinião há muito tempo, mas deixa eu dizer em que sentido. Eu tenho, inclusive, um amigo que é um dos maiores poetas da língua portuguesa, que é meu amigo lá de Feira de Santana, que é Antônio Brasileiro. E ele escreveu a tese de doutorado dele com o seguinte título, Da Inutilidade da Poesia. Quer dizer, é sobre a inutilidade da poesia. Só que ele mostra que num mundo totalmente utilitarista, consumista e ligado às coisas práticas, você dizer que a poesia não tem utilidade prática nesse mundo é um gesto até político, entre outras coisas. Ou seja, é preciso criar uma distância, quer dizer, é uma inutilidade do ponto de vista, não serve para esse sistema que está aí. Serve só para nos elevar espiritualmente. A poesia, como arte de modo geral, não fabrica míssil, nem remédio, nem bomba atômica, nem nada. Ela só melhora... E a poesia utilitária? A poesia brechtiana ou do Mayakovsky, naquele... Eu sei. Ela era útil aqui. Ela é útil, mas tem um detalhe. Ela só é poesia porque era de Mayakovsky, que era de Brecht, que eram grandes poetas. Apesar da ideologia, é uma grande poesia. Porque quando a ideologia se sobrepõe ao estético e ao poético, vira propaganda. Entendeu? Ela se unilateraliza e vira propaganda. Então, eu acho que Brecht e Mayakovsky a coisa do realismo socialista. Exatamente. Que empurrou isso goela abaixo, né? E cometeu absurdos. Teve coisas boas, mas vários absurdos. Mas as coisas boas se salvaram pelo poder da arte, apesar do viés ideologicamente as coisas boas se salvaram pelo poder da arte. Pelo poder da arte, né? Exatamente, é bem isso. Então, é isso aí. Foi bom você colocar essa coisa, né? Porque... se você unilateralizar a obra, ela vira... Porque todo autor tem sua ideologia pessoal, mas quando ele escreve, entram elementos simbólicos da dimensão do inconsciente, da dimensão da linguagem, da dimensão do espírito da época, que relativizam a própria ideologia do autor. Se essa relativização não acontecer na obra de arte, ela não se pluraliza. Ela não adquire a pluralidade de faces que toda obra tem que ter para que vários leitores ou espectadores diferentes se encaixem ali dentro da sua perspectiva. Se você unilateralizar, aí você perde essa ambiguidade da arte que é fundamental, que é o que há de mais generoso na arte, essa capacidade que ela tem de deixar aberto para que qualquer pessoa possa entrar a partir da sua perspectiva, da sua visão e fazer a sua observação. Mas vamos voltar para a inutilidade, né? Para a gente fechar esse conceito. Pronto. Então, a inutilidade, do ponto de vista que ela é um... Primeiro, ela não se vende, ela não faz concessão ao sistema e ela está a serviço só do homem integral, vamos dizer assim, da sensibilidade humana, da ampliação do ser, da ampliação da consciência. Aquela coisa que Heidegger disse, né? O poeta, ele instaura a clareira do ser, instaura o aberto. Para você instaurar o aberto, a clareira do ser, você não pode estar comprometido com uma ideologia, com um produto, com um partido, seja lá com o que for. Você tem que estar aberto, totalmente aberto. É claro que forças contrárias se entranham na obra, mas a obra em si, ela abraça tudo isso e deixa tudo isso se tensionar dentro dela. Quando escreveu, eu não me lembro como era o nome do poema, nem vou me recordar dele, mas o sentido dele é dizer, não quero hoje fazer uma poesia, e fez poesia fazendo isso. Exatamente. Hoje eu não vou falar disso, não vou falar daquilo, exato. Né, porque tem muita gente morrendo, tem muita... Drummond também diz assim, não vou espalhar cartas de suicídio.
parece que é uma recorrência. O Jorge também faz isso. É uma hora que o poeta se sente assim. Você Exatamente. se sentiu assim já É um como exercício poeta? de liberdade contra as suas próprias tendências, às vezes. Porque o artista cria formas que, às vezes, tendem a aprisioná-lo. Ele tem que se livrar dos seus próprios condicionamentos. Então, às vezes, um artista fica fácil fazer de um determinado jeito. Ele tem que ir contra ele mesmo para poder avançar. Senão, do mesmo jeito que você pode ser condicionado pelas variantes externas, você também pode ser condicionado por variantes internas no seu processo criativo. A gente conversando e brincando com essa coisa de eu escrever, é isso, é que o grande mal meu, ou de qualquer pessoa que começa a escrever, é justamente isso, a liberdade. Você se libertar, né? Você está disposto a fazer uma libertação. Para você conseguir escrever. E é um exercício porque contínuo. Senão você não consegue. E é um exercício contínuo. Você começa a ter um espírito crítico muito forte, entra como um ser daqui dizer, não faça isso, ou faça aquilo. Freud já dizia que todos nós temos um policial, uma polícia instalada dentro de nós. Né? Então, e você vai criando formas, por exemplo, quando eu crio, às vezes eu faço exercícios de libertação, versos enormes, poemas bem largados, porque depois tem uma tendência a ir fazer o poema rimadinho, todo certinho. Aí eu começo a fazer um bocado de poema, tudo bom, todo certinho, mas eu digo, mas eu não quero mais agora isso, tá indo tudo certinho, eu não quero. Eu quero me largar de novo. Às vezes não aproveito nada nessa abertura, mas é fundamental para eu continuar me ampliando e para eu me libertar. Não ser escravo da sua poesia. Da minha própria forma. Isso é importante. E a sua forma, muitos poetas têm isso, mas tem outros que quebram isso. Eu prefiro os que não quebram isso, que é o ritmo. Não, o ritmo é fundamental. Coisa melódica. Não é sair para quebrar o ritmo. No ponto de vista melódico, porque poesia tem que ter ritmo. Poesia sem musicalidade, sem ritmo, e sem imagem, tudo isso articulado, não funciona. Né? Às vezes eu não gosto de algumas coisas dos concretistas, porque às vezes perde esse... Para dizer eu fico complicado. Para ler até eu gosto, às vezes ler, intelectualizar-me, às vezes eu consigo, mas para eu dizer em público, que eu sou um dizedor de versos, e às vezes não me pega, nem pega o público. Você vê que os próprios concretistas... Pelo menos um ou dois deles, voltou a fazer poesia como... Né? Ferreira Goulart, o próprio o Campos, um dos irmãos Campos. Os irmãos Campos. Entendeu? Então, por quê? Porque não tem para onde talvez fugir. Seja o que você disse ali, o concretismo, talvez seja a libertação. É um exercício. Anarquizar. Funcionou muito mais como uma escola modernizadora da linguagem poética, na minha opinião, do que propriamente como uma escola que gerou uma obra poética. Eles geraram uma obra teórica muito mais do que uma obra poética. É verdade. Eles geraram muito mais uma poética do que uma poética formal, de poemas, do ponto de vista formal, de você discutir academicamente, mas que não representa a vida. Ou pelo menos a vida que a poesia em sua diversidade. Verdade. Entendeu? Porque tem aspectos da vida. Exatamente, porque quando vira doutrina ou vira escola no sentido estrito, exclui um bocado de coisa. Então é isso que eu ia dizer, o teu poema tem quase como cantadores de viola. Tem. Uma coisa dos repentistas. Tem muito, inclusive eu escrevo muitos poemas. Você sai dizendo, eu gosto de dizer, adoro dizer. Não, eu escrevo muitos poemas no 7 sílabos, quer dizer, na redondilha maior, que é uma redondilha que totalmente incorporada pelo nosso... Então é isso. Pelos poetas populares. Assim, a sonoridade agrada, principalmente a nós nordestinos. Exatamente. Né? É universal, mas agrada muito essa coisa. Mas eu acho que agrada em qualquer lugar. Quando essa o ritmo, cadência. A musicalidade, a cadência, o ritmo, a construção da imagem, a escultura da imagem, acho que isso entrando por essa coisa da musicalidade, do ritmo, aí eu vou entrar na sua face, o poeta das mil faces, né? O artista das mil faces, de compositor. Como é que é essa história? É quase que natural, né? Pelo menos você está vivo. Você ainda não morreu para o povo pegar as poesias e fazer, e às vezes nem botar autoria, como o Fagner da Cecília Meirelles. Esse poema que você releu meu aí no início é um poema que já virou música. Já está no CD de um filho meu, que meus filhos são músicos, minhas filhas e meus filhos são músicos, e alguns deles são profissionais. E vários poemas meus já foram musicados, inclusive eu participei da composição também da música de vários poemas meus. Foram musicados e eu me dei bem com essa experiência. Não é uma experiência solitária, como a porque geralmente era uma parceria, mas é uma experiência criativa maravilhosa também. Então você já faz isso para música? Você já faz para? Não faço, não. Às vezes o poema já estava publicado há muito tempo, foi musicado,
por alguém, ou por mim e por Mas alguém. você nunca teve a experiência de fazer para? Já. Assim, o cara lhe deu uma melodia... Não, nunca peguei uma melodia para fazer, mas já fiz música e letra junto com um parceiro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ali trabalhando para. Várias vezes. Em função de... várias isso é vezes. interessante, porque são dois métodos diferentes. São dois métodos diferentes e todos dois gratificantes quando você colhe. Muitas músicas ficaram no meio, muitas no início, muitas se concluíram e não vingaram, mas as que vingaram, a gente fica plenamente satisfeito. Bom, aí quando a gente entrevista poeta aqui, né, foi assim com o Zé Inácio, ele gosta de dizer, não sei se você gosta de dizer, porque ele sabe de cor, certo. Mas se você não souber, eu vou pedir a você que escolha para a gente terminar nosso entrevista aqui, um poema aí que termine você lendo. Vou ler um lendo poema que eu sei de cor, para não correr o risco de gaguejar. Às vezes, né? Eu vou lê-lo aqui, se chama Galope, é um poema até que Zé Inácio gosta Esse negócio muito, de correr risco, qual Zé Inácio gosta muito. De não saber, né, Maurício me contou uma história que eu achei interessantíssima. Esse negócio do cara que esquece. O cara que era o discursador da cidade. Né, o discursador da cidade. Aí teve um casamento. Aí chamaram o discursador, ia para tudo. Os enterros, tudo, ia esse discursador. Aí Maurício disse que aí chamaram ele para um casamento. Aí ele começou, irmãos e tal, os nubentes, aí esqueceu. Aí disse, olha, de casamento não sai, mas se quiser um de 7 de setembro, eu posso dizer. O de 7 de setembro está todo negócio. Eu ouvi Maurício contando essa. Então, às vezes é bom ler, né? É bom ler, porque se você esquecer, está aqui. Então, a gente quer terminar esse papo gostoso, já lhe agradecendo, né, aqui. Quer terminar esse papo gostoso aqui com mais um poema do nosso Roberval, um prazerzão, poeta. Volte aqui depois como compositor, trazendo seu menino para a gente tocar umas coisas que a gente também gosta aqui, fazendo Alagoas Arte e Cultura e ouvir a sua música. Eu sei também. Que Marechal é famosa pelo lado musical. Isso. E para mim, eu agradeço muito, para mim é um grande prazer estar aqui. Eu que também sou da comissão organizadora da Feira do Livro da Universidade Estadual de Feira de Santana, sei a importância que um evento desse tem e agradeço muito e espero realmente um dia voltar para a gente fazer uma sessão musical. Sim. E agora vamos terminar esse papo ouvindo poeta aqui. O poema se chama Galope. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.